Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast dentro do canal Meu Médico Especialista. E hoje eu estou muito feliz. Não foi fácil a gente conseguir a agenda com a doutora, mas nós conseguimos. Estou muito feliz, viu, doutora, de você estar aqui hoje. Estou aqui com a doutora Ana Paula Antoniassi, ela que é especialista, ela é dermatologista. Aqui vocês sabem que nós só trazemos médicos nesse canal, médicos que são especialistas, né? A gente sempre fala, viu, doutor? Eu apresento aqui. Então, a doutora, ela tem o CRM dela, o número dela, e o número do RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, ou seja, o CRM conferiu a ela o título de especialista após ela fazer uma prova. Aí é isso que nós vamos contar aqui, essa parte da residência, falar um pouco da tua carreira. Obrigado, doutor, por você estar aqui comigo hoje. Você e o doutor, né, seu esposo, o doutor Rodrigo, fazem parte da nossa história também, da revista Saúde lá atrás, quando a gente começou, né? E hoje dentro da nossa evolução, graças a Deus, e vocês estão aí com a gente sempre. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço o convite, Renato. Achei, assim, muito importante o que você e a Kelly têm feito em frente a tudo isso, porque a gente tem percebido que no consultório os pacientes ficam muito perdidos quando você tem que procurar um especialista, né? Eu tenho até meu filho, né, que está com 17 anos querendo prestar medicina, ele fica assim, mãe, mas depois da faculdade tem que fazer residência e depois você se especializou, você tem que fazer uma prova? Como é que funciona isso? Para que serve, né? Então, eu acho muito interessante, até já fui em vários eventos de vocês, até quando eu vi uma jornalista indo à rua e perguntando para as pessoas, né, você sabe o que é o médico especialista? Você sabe quem procurar? Hoje eu me oriento meus pacientes, né, para procurar realmente quem é um especialista, que está mais capacitado, e também para perguntar indicações, né? Sim. Se deu certo para um, provavelmente pode dar certo para o outro ou não. E, doutora, é muito legal porque, assim, existe um caminho, né, uma jornada para o médico se tornar especialista, né? Então, hoje não dá simplesmente para a pessoa se intitular, sou um dermatologista, né? Sim. Então, quer dizer, para usar esse termo dermatologista, dentro das normativas do CFM, do Conselho Federal de Medicina, esse médico ou ele tem que ter feito residência, ter feito a prova, ou ele ter, na área da doutora, né, ou ele ter passado alguns anos de experiência e depois fazer a prova, que é uma das provas mais difíceis de especialidade do Brasil, né? É uma prova aí que todo mundo comenta, né, doutora? Mas difícil. Mas calma que você vai falar disso aí. Mas é legal as pessoas saberem, né? Sim. Porque hoje, né, além de você ser uma das médicas hoje assim, mais conceituadas da nossa cidade, de você estar assim, sempre buscando o que tem de melhor dentro da área da dermatologia, o que tem de mais moderno, mas sem nunca esquecer os princípios, né? Do que é ético, do que é científico, do que, né? Eu sei que você é uma médica que sempre busca isso, né? De estar junto com o que é mais correto dentro do que é científico, dentro do que já foi comprovado, né? Então, quer dizer, é um caminho, né? Um caminho dentro da especialidade, né? Hoje eu vejo, assim, muita gente quer ser dermatologista, né? Muitas mulheres, né? A maioria. Mas, assim, é importante saber que não tem só estética na dermatologia, né? Sim. Eu já tenho 25 anos de formada, tenho título desde 2003. E quando eu comecei, era muito mais patologia, né? Se falava em pouco estética. E o paciente, né? Como a gente sabe, a pele é o maior órgão do corpo humano. Sim. Ela pode manifestar outras doenças, né? Um paciente que tem um lúpus, que tem uma doença sistêmica, que começa com manifestações na pele, né? Principalmente na face, depois essa doença pode estar até com problema renal. Então, existem várias doenças, né? Também de um vitiligo, que é uma doença desencadeada por um fator emocional, psoríase, outras doenças que a gente poderia citar. E eu vejo assim, hoje em dia as pessoas buscam fazer mais a dermatologia pensando só na estética, pensando só na parte financeira. Eu sinto assim uma carência muito grande dos pacientes sobre orientação, né? As meninas brincam comigo que eu deveria estar lá na farmácia para poder vender os produtos, porque eu vendo bem produto, eu vendo muita coisa nesse sentido assim, se eu vou vender uma viagem, qualquer coisa assim no que eu faço, mas em relação à dermatologia, eu amo o que eu faço. Então, independente do paciente ter uma patologia ou ter uma estética, ele ter condição socioeconômica ou não, eu sempre penso assim que eu deveria estar sentada daquele lado e o que eu poderia fazer por esse paciente. Às vezes a pessoa não tem muito dinheiro para estar gastando com você, mas o pouco que você faz por ela, né, desde um prurido, né, uma coceira, uma reação alérgica, ou mesmo a toxina botulínica que vai tirar aquelas ruguinhas,
a gente pode mudar muito a autoestima desse paciente, né? Então, acho que hoje em dia, para essa nova geração, não sou tão velha assim, mas eu sinto assim, né? Que todo mundo, o que você quer fazer? Eu quero fazer dermato. Esquece muito dessa parte, né? Da patologia, de ver esse paciente como um ser humano, que eu acho que isso, né? Principalmente depois da pandemia, as pessoas ficaram menos tolerantes, né? Com mais pressa, né? E sem muita qualificação. Então, hoje mesmo, eu estava até conversando com uma amiga e ela falou para mim, nossa, que a minha demanda é muito boa. Eu não sou muito de fazer Instagram, eu não estou muito nessa era ainda, mas ainda eu tenho muitos pacientes que são indicações, que eu tenho pacientes comigo há 15 anos, há 20 anos. Atuei em outras cidades, né, antes de estar aqui. E eu fico muito feliz quando eu recebo meus pacientes de Barretos, de Itanabi. Foi uma cidade que eu conquistei muitos pacientes, né? E eu vi até, assim, adolescentes, digamos, né? Que hoje já são médicos. Então, quando eles chegam lá no meu consultório, eu falo, nossa, será que eu envelheci tanto assim? Porque eram pessoas que tinham essa vontade, né? E então eu acho que a gente não pode perder a essência como médico. Eu acho que isso é muito importante. Viu, pessoal? Só para justamente a doutora falando é pura realidade, ela é uma pessoa muito restrita, por isso que eu estou muito feliz de estar recebendo ela aqui. Ela não gosta muito de aparecer, né? Assim, é o estilo dela, e assim, mas só para vocês entenderem, ela está com 25 anos de formada, vocês podem olhar aí, olha só, né? Uma mulher muito bonita, muito bem, assim, né, doutora? Sempre se preocupando, né? E o esposo dela é meu amigo, nós somos tricolor junto, eu e o doutor Rodrigo, né? E assim, a gente viu toda essa evolução. E assim, de você não estar preocupada somente com a parte estética, né? Lógico que você se cuida e você oferece o melhor. Mas sabe o que é legal, doutora? Sabe o que eu percebo assim, muito na sua carreira? É que você hoje tem um arsenal para você lidar com todos os tipos de situações, seja na doença dermatológica, seja na estética, e de acordo com cada paciente. Sim. Né? E eu acho que isso é o grande tchan, né? Porque muitas vezes hoje, uma coisa que eu percebo, não sei se você concorda, mas assim, parece que a dermatologia ficou uma especialidade só de gente que tem posse, gente que tem condição. Exatamente. E não é isso. Existem os tratamentos para todas as classes aí, né? Porque, na realidade, Renato, o que acontece? Por exemplo, a procura, né? Todo mundo vai envelhecer. Então, você tem que envelhecer de uma maneira que você se sinta bem, né? A pele, ela demonstra muito a sua idade cronológica, né? Você olha e fala, eu acho que ela tem 25. Eu acho que ela tá com 40. E às vezes a gente engana, né? Eu viajo todos os meus aniversários. Eu consigo enganar um pouquinho. Então, o que acontece? É importante, por exemplo, se um paciente vai lá no consultório, né? A gente normalmente faz um mapeamento desse paciente. A pessoa está perdida, ela não sabe o que ela deve fazer. Aí eu sempre pergunto, você vai fazer o que te incomoda? De repente eu estou olhando para aquele paciente, eu acho que está sendo incomodado a pálpebra, mas ele está se incomodando com melasma. Então eu falo assim para o paciente, você tem que mexer naquilo que te incomoda. O que não te incomoda, não chegou o momento de você estar fazendo nenhum tipo de procedimento. Legal. Mas eu tenho como te orientar. Então eu falo assim, eu vou fazer um estudo da sua face. Em cima desse estudo, eu vou te orientar o que você tem que fazer. A gente vai estar trabalhando com a toxina, que seria o Botox, né? Falando assim para entender melhor. A gente vai tratar uma flacidez periorbicular. A gente vai estar tratando uma olheira. A gente vai tratar amassando o seu rosto, o seu lábio, o seu nariz, o seu pescoço. A gente pode tratar tudo. Então, eu sempre falo assim para o paciente, é como você vai numa loja, você tem dinheiro, você compra roupa, bolsa, joia, sapato, vai no salão, faz cabelo, maquiagem. Mas, muitas vezes, a pessoa não tem condição de fazer tudo isso. Então, a gente tem como fazer o quê? Fazer uma programação desse tratamento. Não é necessário que você faça tudo de uma vez. Claro que, muitas vezes, se você vai usar uma substância, por exemplo, né, um preenchimento, se você não consegue, por exemplo, fazer com um mínimo de 4 ampolas, digamos, então não tem como eu oferecer 2. Eu prefiro não fazer, porque o resultado vai ser pobre. Mas a gente tem como fazer um programa para aquele paciente, né? O que a gente vai começar a fazer? Então, vamos fazer por etapa. E, dessa maneira, você consegue fazer com que todos os pacientes saiam satisfeitos da clínica. Legal. Você entendeu? Entendi, doutor. Isso que eu estou te falando. Eu acho que a gente tem que pensar num paciente como ser humano.
né? Que eu acho que é isso que tem que acontecer. Doutor, e assim, eu vou fazer, nós vamos contar um pouquinho da sua carreira, mas já que nós estamos nesse assunto, eu não vou perder o flow aqui, tá? O embalo, né? Isso. Uma outra coisa que é muito evidente no seu dia a dia é que você faz a dermatologia estética de maneira muito natural. Como é que isso é possível? Como é que você desenvolveu isso? Porque também hoje a gente vê muitos exageros, né? Sim. E aí é lógico que a mulher, ela tem, tanto a mulher quanto o homem, mas no caso acho que as mulheres buscam mais, né? A mulher tem a beleza de cada idade, né? O que tem que fazer é se realçar e se tirar alguns pontos ali de envelhecimento, como você faz, mas eu vou dizer o que eu penso, né? Tem mulheres hoje de 50, 40 anos que são mais bonitas que mulheres de 20. Por exemplo, na minha visão, né? Assim, estão mais bonitas, né? Estão mais bonitas, né? Ou seja, existe a beleza em cada idade, né? E é possível. Eu estava escutando um podcast ontem, né? Vamos pensar aí, há 20, 30 anos atrás, uma mulher de 40 anos, 50 anos era uma mulher velha. Hoje não mais, né? Por quê? Houve uma evolução. Mas o que não pode ser feito é o exagero, né? Quer dizer, e como é que você consegue hoje dar a beleza, transformar ali o que você tem nas suas mãos em beleza da maneira mais natural possível? Como é que isso é possível hoje? Então, isso eu acho que seria um bom senso, né? É um bom senso, porque às vezes, por exemplo, cada pessoa... Veja bem, vem um paciente no meu consultório, você vai lá se consultar comigo. Uhum. Hoje, eu faria uma toxina botulínica em você. Sim. E a gente poderia usar 50 unidades. Tá. Quando você for daqui 6 meses, 8 meses, são outros pontos e outra quantidade, porque o envelhecimento aconteceu. Tá. Então, a gente, como médico, a gente tem que ter esse bom senso. Às vezes a pessoa fala assim, eu queria colocar um lábio e eu queria por assim, uma quantidade exagerada. Eu fui uma vez num congresso que eu achei muito legal, que eles mostraram várias fotos. Quanto mais procedimento a pessoa fazia, mais velha ela apresentava. Nossa. Então, o que acontece? Lógico que tem que ser feitos os procedimentos, mas de uma maneira que tenha muita cautela, muito bom senso, para a pessoa não ficar muito exagerada. Você entendeu? Entendi. Porque eu sempre penso assim, eu prefiro fazer... eu acho que o menos é mais. Sim. Você entendeu? Então, às vezes, eu sempre penso nisso. A gente vai fazer dessa maneira, você vai ter um retorno. Caso você queira, a gente vai estar colocando um pouquinho a mais. Mas eu acho que isso cabe ao médico orientar o paciente, entendeu? Como eu trabalho com o meu marido, que é o Dr. Rodrigo, né? Que é cirurgião plástico, sim. Que é ótimo, Sim. né? Eu acho que isso é uma bênção. Tem uma amiga minha que uma falou... dupla perfeita, né, dupla doutor? perfeita. Então, o que acontece? Tem pacientes que chegam para mim que eu falo assim, não, você não deveria estar na minha sala, porque a sala que você deveria estar é a sala do lado. Porque, por exemplo, se a pessoa está muito envelhecida, ela não tem mais indicação de fazer nenhum tipo de procedimento. Uma pessoa que nunca usou filtro solar, que é tabagista, tem insônia, não faz uma atividade física, não tem uma hidratação adequada, porque a pele é um conjunto de tudo isso, né? Então, a gente consegue, assim, não é possível que você tenha uma boa qualidade de uma pele se você não tem outros cuidados, né? Sim. Então, sempre ter esse bom senso. Às vezes, eu tenho consciência que se eu fizer aquele tratamento naquela paciente, ela não vai ficar feliz, porque ela já teria uma outra indicação. Sim. Que aí eu acho que é onde cabe a cirurgia plástica, né? E, em conjunto, a gente consegue fazer algumas coisas, que eu acho que é o casamento perfeito. Não, é muito legal essa conversa, porque justamente a gente percebe que... E outra coisa, né, doutora? É muito importante as pessoas saberem que isso só dá certo quando é feito na mão de um artista, porque o dermatologista muitas vezes é um artista, mas que tem experiência, que sabe o que está fazendo, que tem formação para isso, né? Aliás, faz quanto tempo, né, que o doutor está fazendo isso, especializando, não para de fazer curso, não para de especializar, não para de estar em congresso, sempre se atualizando. Isso é importante, né, doutor? Não é da noite para o dia, né? E assim, eu penso assim, Renato, quanto mais você estuda, quanto mais você sabe, eu acho que mais cautela você tem, porque as complicações existem. Só existe complicação para quem faz o procedimento. Então, eu acho que quando a pessoa é muito abusiva, eu acho que ela não tem muita noção do que ela está fazendo, entendeu? Então, isso que eu te falo, eu sempre me coloco na situação daquele paciente. Até quando eu vou fazer um procedimento, até as pessoas brincam comigo. Nossa, você não mente, né? Eu não minto, porque se o tratamento é um pouco dolorido, eu vou falar, vai doer um pouquinho. Se o tratamento não é dolorido, eu falei, pode confiar em mim, porque não vai doer, né? Principalmente pós-Covid, eu tive muitos pacientes com queda de cabelo. Sim.
E eu faço um tratamento, né, um microagulhamento robótico, que é com umas agulhinhas. Sim. E eu tive vários pacientes que me chamaram muito a atenção, porque eles falaram assim para mim: se for doer, você me avisa, eu preciso sair desse consultório correndo, de tão traumatizado que esses pacientes estavam. Porque já tinham passado por todo aquele trauma. Eu falava assim: confia em mim, você não vai sentir dor. Então, de alguma maneira, eu sempre estava querendo acalmar aquele paciente, fazendo o procedimento de uma maneira mais tranquila, mais devagar, sabe? Sempre colocava alguma coisa para esse paciente, assim, oferecia alguma coisa até para ele beber, para ele poder relaxar mais. Sim. E quando eu terminava o procedimento, eles falavam: nossa, mas você falou a verdade mesmo. Eu sempre ouço isso, sabe? Porque eu acho que você tem que sempre jogar com a sinceridade, Sim. que é o mais importante. Tanto é que hoje vocês têm uma clínica consolidada, uma clínica respeitada, né, doutora? Foi a custo de tudo isso, né? Com certeza. Hoje, e assim, e basicamente, vocês dois têm uma clientela, uma carteira de clientes, uma base de clientes forte, né? E isso ao longo do tempo, né? É sinal de respeito pelo paciente, E né? tipo assim, Renato, eu até assim me orgulho muito porque eu não sou de Rio Preto, né? O Rodrigo ainda é de Rio Preto. Mas assim, quando eu cheguei aqui, eu tive uma oportunidade de trabalhar em outros lugares, inclusive no Rio de Janeiro. Sim. E eu não quis, sabe? Eu falei: não, eu queria voltar para Rio Preto porque eu namorava ele, eu tinha intenção de casar, consegui, né? Sim, conseguiu. 2 filhos. 2 filhos. 2 filhos lindos. E, tipo assim, meu pai não é médico, a minha mãe não é médica, a gente não tem ninguém da família que poderia falar assim: não, eu vou te ajudar, eu vou te apresentar alguém, eu vou fazer alguma coisa. Então, assim, foi muito na raça, sabe? Chegar numa cidade de Rio Preto, que tem tantos médicos tão bem conceituados, né? Que tem pais, que tem vô, que tem tio, que tem nome. Então, eu era uma coisinha bem pequenininha. Então, tudo isso que eu conquistei, né, foi mérito meu. Trabalho, mérito né? meu, mérito do meu marido, isso que eu estou te falando. Sim. No começo, eu trabalhei em Rio Preto, eu trabalhava em Tanabi, eu trabalhava em Barretos. Eu ia com a maior alegria do mundo. Fiquei mais de 10 anos em Tanabi, depois eu fiquei uns 4, 5 anos em Barretos. Quando eu comecei em Barretos, eu não tinha... O hospital, que é o Hospital São Jorge, eu fui convidada para trabalhar lá, não tinha um paciente. De repente, eu tinha 40 pacientes. De repente, eu comecei a dormir lá e eu tinha 80 pacientes. Então, isso eu comecei a falar assim: eu acho que eu estou no caminho certo, porque está dando certo. Legal. E, independente disso, né, mesmo naquela época, como hoje, eu não fico, assim, fazendo muito vídeo, não sou muito... Meus pacientes são os pacientes ainda que eu acho que preciso trabalhar nisso, nessa nova geração, né? Porque funciona desse jeito, o mundo mudou. Não, e não é só isso, doutora. Você tem conteúdo para entregar e as pessoas precisam do teu conteúdo. Porque uma médica que fala da verdade, entrega a verdade, precisa estar na internet. Entendeu? Para as pessoas terem acesso a você. Para poder ter essa orientação, Sim. né? Para saber como é que funcionam as coisas, né? Eu também acho isso. Por isso que eu tô aqui hoje. Já estamos começando. Já estamos começando, né? Muito bom. Eu tô feliz que você está começando aqui com a gente. Com certeza. Fiquei muito feliz mesmo de você estar aqui. Na hora que a Kelly falou assim, eu não acreditei. Ela falou assim: Kelly, parabéns, que deu certo. E olha que meu dia hoje foi exausto. Mas eu falei: não, eu vou dar conta. Mas tá ficando top. Doutora, e aí eu quero saber como é que a medicina entrou na sua vida. Você já falou aqui que você não é filha de médico, que não tem... Teu pai não é médico. Ou seja, como é que você decidiu ser médica? E em que momento foi isso? Já teve gente, já passou aqui mais de quase 40 médicos, né, nesse canal nosso. E aí teve gente que já falou que desde criança tinha esse sonho, outros disseram que foi na adolescência, outros fizeram outra faculdade, né, antes de fazer a medicina. Como é que foi a tua história com a medicina? Olha, Renato, as coisas acontecem na minha vida de uma maneira tão louca, assim, porque, tipo assim, eu penso numa coisa e ela dá certo, sabe? Legal. Então, às vezes, por exemplo, eu vou fazer uma viagem, a pessoa fala assim para mim: mas quantas vezes você já veio fora do país? Eu falo assim: eu nunca estive aqui. Não? Falei: não, é minha primeira vez. E, assim, ser médica, desde pequenininha, né? Eu sempre, quando eu ia brincar com as minhas irmãs, eu brincava de médico. Eu era a médica da boneca delas. Tá. E aí, quando as bonecas, todas elas que eram consultadas por mim, todas ficavam super saudáveis, né? Sim. Minha mãe tem, inclusive, um amigo meu de Tupã, o Miguel. Eu lembro que a minha mãe, quando eu era pequena,
Hoje a gente se encontra em congresso, eu falo, ó, Miguel, a gente quase se igualou, né? É um amigo muito querido. E aí, quando minha mãe me levava nele, né? Ele era, na época, clínico geral. Eu falava, gente, mas ele faz tão bem. Eu gostava dele, tinha uma certa admiração. Eu falei, nossa, essa pessoa tem um poder de cura, né? É uma pessoa que faz bem pra gente. Eu tinha essa noção. Legal. E eu sempre quis, porque eu sempre gostei de gente. Eu sempre gostei de falar. Outro dia eu fui tirar foto, a moça falou pra mim, fica sério. Eu falei, isso não combina comigo. Eu preciso sorrir e eu preciso falar. Olha lá, que foto bonita. Então, eu preciso sorrir, eu preciso falar e eu preciso ter contato com gente. Então, eu gosto de gente, sabe? E com isso, quando eu nunca prestei outra faculdade, sempre eu focava que eu queria ser médica. Que legal. Entendeu? Quando eu entrei na faculdade, eu imaginei que eu poderia ser pediatra, porque eu sempre gostei de criança. E as crianças sempre gostaram de mim, sabe? E aí eu falei, não, eu vou ser pediatra e tal. Mas depois, no 4º ano, quando eu comecei a acompanhar um ambulatório de dermatologia, mesmo não tendo tanta estética, e eu sendo uma pessoa bem vaidosa, porque eu sempre gostei de me cuidar. E eu peguei e falei assim, não, eu comecei a comprar livros, eu comecei a me interessar pela dermatologia. E eu falei, é isso que eu quero ser para minha vida. E deu muito certo, entendeu? E deu muito certo, assim, se eu tivesse que fazer tudo de novo, que eu já fiz, eu faria exatamente do jeito que eu fiz. E me conta como é que foi assim, você foi estudar, você passou aonde? E você não é de Rio Preto, você veio da onde? Conta só pra gente ter uma noção dessa tua parte da história. Eu sou nascida em Tupã, tá. né? Nasci em Tupã, que é uma cidade do interior de São Paulo, perto de Marília. Aí eu fiz a faculdade, eu sou caçula, porque eu tenho uma irmã mais velha, tenho a do meio, e aí eu sou caçula. Meu pai não queria que eu fosse estudar muito longe, 3 irmãs. E aí eu fiz a faculdade perto ali de Oswaldo Cruz, que é em Presidente Prudente, na UnoOeste. Fiquei 6 anos lá. Quando eu terminei a faculdade, o reitor da faculdade até não queria que eu fosse embora. Ele falou para mim, fica aqui. Ele queria até que eu continuasse lá, que eu fosse professora, que eu fizesse dermatologia dentro do hospital. Tinha um carinho muito grande. Falava, você tem um potencial, eu vejo que você vai conseguir fazer tudo isso. Mas eu não sei. Apesar de eu gostar muito de onde eu estava, alguma coisa me dizia que eu precisava voar mais, que eu precisava conhecer outras coisas. E eu queria vir para Rio Preto. Você fala, por quê? Também não sei. É uma coisa que acontece na minha vida, a pessoa fala assim, você fez isso. Por que você fez? Não sei, mas eu fiz. Entendi. E aí eu vim para cá, que eu fiz clínica médica aqui 2 anos, fiquei aqui. Na FAMERP. Isso. Tá. E depois eu tenho uma amiga que morou comigo, a Tatiana, que está em Maringá. Eu peguei e falei para ela, nossa, Tati, ela estava fazendo dermato. Ela falou, não, vem para cá porque você vai conseguir abrir muita cabeça. A gente passa por vários serviços e você é muito mais, assim, ela era mais tranquila, né? Eu nunca fui. Ela falava assim para mim, nossa, 4 horas da tarde eu cansei. Eu falei, nossa, eu não, eu preciso de mais. E aí eu falei, então eu vou. Aí eu acabei indo para o Rio. Aí lá foi ótimo para mim, porque eu conheci gente, assim, do mundo inteiro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Fiquei no INCA, naquele Hospital do Câncer, que era referência. Então, eu fiquei durante 6 meses no INCA, só vendo aquelas doenças assim. Tudo era encaminhado para lá. Todas as doenças ruins, todos os melanomas, tudo que não se tinha para fazer. Aí você já estava fazendo dermatologia no Rio? Já estava fazendo dermatologia lá. Tá. Estava lá. Fiquei 2 anos. E fiquei 2 anos no Rio, mesmo estudando. Porque eu não aproveitei nada de sair, por exemplo. Né? Só foco na residência. De estudo. Depois eu fiquei na Fiocruz, que é onde até foi feita as vacinas. Então, eu trabalhei muito com ambulatório de hanseníase, coisa que a gente não pega no consultório mais. Mas eu fiz esse ambulatório. Depois eu acompanhei um professor meu, lá da UF, em Niterói, que é o Dr. Carlos, uma pessoa muito querida. Ele falou para mim, nossa, mas você tinha que ser de São Paulo, né? Você não cansa? Eu falava, não, o senhor vai me levar para o consultório? Ele falava, eu vou. E aí eu continuava, 12 horas trabalhando. As minhas amigas iam embora, como Rio Preto é longe do Rio, eu não tinha também condição de vir. Elas falavam para mim, você quer ficar com os meus pacientes final de semana? Eu falava, eu quero. Então, eu papava tudo, sabe? Sim. Isso foi um aprendizado, porque eu convivi com vários professores, com várias pessoas, com vários hospitais. E isso foi muito bom para mim. Várias doenças, vários tratamentos. Isso, eu eu tenho um amigo que está na Inglaterra, ele estudava muito comigo, Juliano. Ele falava assim para mim, nossa, o Brasil é pouco para mim. Ele falava para mim, eu preciso até sair daqui e um dia você vai me visitar. E realmente ele está lá, estou até devendo uma visita para ele. E essa experiência que a gente acabou até
tendo de você conhecer vários serviços, de você vai conhecer... Cada médico tem a sua conduta. Então, por exemplo, o que eu percebi? Tem um hidratante. Se você segue só um médico, todos eles têm afinidade por aquele tipo de hidratante. Se você conhece vários, você abre a tua cabeça. Então, você pode usar numa mesma pessoa vários tipos de tratamento. Você não segue só uma linha. Então, isso, para mim, foi uma coisa muito boa, de eu ter conhecido pessoas diferentes. Então, por exemplo, hoje eu vou no congresso, eu não preciso de ir com ninguém. Porque eu chego lá e eu conheço gente de tudo quanto é lugar. Uma pessoa está em Belo Horizonte, outra está em Brasília, outra está em Miami, outra está na Inglaterra. Por quê? Porque eu fiz esse halo de amizades, entendeu? Sim. E é uma coisa, assim, enriquecedora. Às vezes, meu marido acabou de chegar agora do Brasileiro, né? Vi que ele estava lá. Ele estava no Brasileiro, ele falou assim para mim, nossa, foi ótimo o congresso que ele adorou, mas ele falou para mim, o que foi mais legal foi ter conhecido não, né? Que ele parece um político, ele conhece todo mundo. E ele falou assim para mim, eu tenho reencontrado, eu nem sabia que eu conhecia tanta gente, e no final a gente trocou tanta experiência. Porque às vezes você aproveita mais fora do que dentro. Sim. Né? Porque a pessoa fala, eu estou fazendo um procedimento, estou fazendo outro. E para mim isso é muito bom também. Eu tenho essa mesma sensação. Quando eu estou nesses lugares, como eu pude trabalhar em vários serviços, então eu acho que eu consegui ter uma bagagem bem especializada nisso. Doutora, e como é que foi essa... Aí você ficou lá você ficou 2 anos aqui, fez clínica médica, e você foi 2 anos no Rio. Isso. Certo? Aí você volta para Rio Preto, você volta para Rio Preto, e quando é que entra o doutor Rodrigo nessa história? Porque o doutor Rodrigo é formado em Marília, né? Ainda bem que a gente não se conheceu na faculdade. Eu acho que foi bom. Então, tipo assim, ele fez a faculdade dele, né? Ele fez FAMEMA. Eu fiz Imprudente, a gente não se conhecia. Ele namorava, eu namorava. Não tinha nada a ver um com o outro. E aí, eu vim fazer clínica médica aqui. Vim fazer clínica, fiz 2 anos aqui. Foi quando eu conheci ele. Inclusive, numa troca de plantão. E aí, quando fui para o Rio, que essa minha amiga havia me falado que eu deveria ir para lá, que seria mais interessante, eu acabei indo para lá, namorando ele. Isso foi em 2000. Então, em 2000, eu terminei clínica médica. Em 2001, eu fui para o Rio de Janeiro. Todo mundo falava assim, você no Rio, não sei não, hein? Eu falava, por isso que eu te falo, eu tenho certeza que eu vou voltar. E eu tenho certeza que eu vou casar. Eu tenho certeza que eu vou ter filhos. Eu tinha isso na minha cabeça, sabe? Era uma coisa muito real para mim. Aí eu fiquei esses 2 anos no Rio de Janeiro, me dei muito bem lá, fui muito feliz. Os meus chefes queriam que eu continuasse no serviço, porque tinha um que falava assim para mim, quer fazer ambulatório à noite? Das 7 às 9, a gente tem demanda. Eu falava, eu quero. E eu ganhava muito pouco para fazer essa demanda, mas eu estava interessada em aprender. Sim. Para você ter noção, Renato, minha mãe foi para o carnaval no Rio de Janeiro, num camarote, e eu não fui. A minha mãe falou, filha, você vai perder essa oportunidade? Eu falei para minha mãe, um dia eu volto para o Rio. Mas hoje, mãe, eu preciso ficar estudando. Então, eu tinha muito essa maturidade, sabe? Eu sou uma pessoa muito determinada. Então, assim, eu sempre corro atrás dos meus objetivos, do que eu quero, do que eu foco. E aí, o que aconteceu? Aí, quando foi em 2003, né? Eu terminei lá, 2002... Eu nunca parei. Em 2003, eu prestei a prova do título. E aí, eu tive uma oportunidade de vir para Rio Preto. Aí, eu estava namorando o Rodrigo. Aí, eu peguei, já vim para cá, comecei. Eu sou 2 anos mais velha que ele, né? Não vamos contar. Não parece, né? Pode ser bem... Doutor, desculpa, mas não parece. Não vai ficar bravo. Vai ficar bravo. E aí, o que aconteceu? Eu já estava especialista, que foi em 2003 que eu tirei meu título. Graças a Deus, prestei a prova e passei. E aí eu falei, bom, então agora eu posso entrar no mercado, digamos assim. Eu já estava, mas assim, trabalhando com os meus professores, né? Sim. E, lógico, financeiramente eles estavam me remunerando, mas de uma maneira irrisória. Menor. Mas eu não estava à procura disso. Eu estava à procura de conhecimento. E aí, o que aconteceu? Aí eu vim para Rio Preto em 2003. E aí o Rodrigo ainda estava fazendo... Ele estava começando a residência, né? Ele estava fazendo residência. E aí eu peguei, a gente estava namorando, aquela coisa de alma gêmea, sabe? Ele sempre foi uma pessoa, assim, muito, muito parceiro, muito amigo. Você conhece a essência dele, né? Não preciso nem falar. E aí ele já começou a fazer a plástica e aí a gente decidiu, né, casar.
porque eu também já estava com idade, né? E mulher, quando chega uma certa idade, quer casar. Doutora, assim, só Isso. me fala uma coisa, para as pessoas entenderem, né? Você fez os 2 anos de residência, você teve que fazer a prova. Ou seja, a residência, o fato de você estar lá 2 anos, não lhe garantia que o título de dermatologista, né? Não, porque então, assim... explica isso para as pessoas entenderem, porque é legal. Porque além dos 2 anos lá ralando, ainda teve que fazer a prova. É lógico que a residência prepara para isso, mas precisa estudar também, né? É assim, faz os 6 anos da faculdade, você fez a faculdade, tem o CRM, né? O meu aí já tá um pouquinho lá, 95384, já deve estar não sei que número. 200 e poucos mil já. Exato, então, eu imaginei. Então, o meu é 25, né? É 95384. Então, já faz um tempinho. O que acontece? Depois que termina a faculdade, você vai fazer uma residência ou você faz como se diz, um estágio, mas esse serviço tem que ser credenciado. Tá. Porque com o serviço credenciado, ele te dá a oportunidade de você prestar essa prova do título. Tá. Aí eu fiz 2 anos de clínica médica, ou as outras pessoas fazem 2 anos de cirurgia, existe um pré-requisito. Que no caso, para dermato, no meu ano, eram 2 anos de clínica. Tá. Aí depois que termina a clínica, aí eu fiz 2 anos de dermatologia. Que aí você tem que fazer também serviço credenciado. E depois você pode fazer ainda 1 ano de cirurgia, 1 ano de cosmetria, né? Mas no mínimo são 4 anos. Tá. E depois de tudo isso, não existe uma concorrência. Depois você presta a prova de título de especialista. Por isso que aí você pode falar assim, dermatologista. Sim. Porque você tem título, senão seria o certo dermatologia. Porque você não é especialista. E aí, o que acontece? Nessa prova, quando eu prestei em 2003, provavelmente deve ter mudado algumas coisas, né? Com certeza. Eram 4 provas. Não precisava tirar 10 em todas as provas, mas você tinha uma nota mínima. Sim. Então, normalmente, 6, 7, para você tirar em todas as provas. Então, você fazia uma prova de clínica, depois você tinha que fazer uma prova de histologia, que é aquela do microscópio, que você vai olhar ali, né, as lâminas. Tinha que fazer uma prova de micologia, então, uma doença, um fungo, para você olhar. E você tinha a prática. Então, você tinha que ter 4 notas acima da média exigida, que se fosse 6 ou 7. Então, não adiantava tirar 10 em uma e 3 na outra. Sim, tinha que manter a média. E aí, você tinha que manter. Essa prova é nível Brasil. Então, você prova essa prova Brasil inteiro. Então, por exemplo, no meu ano, foi abril de 2003. Então, tinha lá, não lembro, tipo, quantas mil dermatologistas, né? Que já tinham feito a residência. Não era dermatologista, era médicos ainda. Era médicos. Então, aí você terminou uma especialização. Aí você presta a prova, nível Brasil. Se você for aprovado, aí você recebe o título de especialista. Entendi. É assim que funciona. Doutor, e aí, então beleza, nós já explicamos isso. Agora vamos voltar para Rio Preto. Aí você volta para Rio Preto e aí depois ali você... E quando é que sai o casamento? Como é que começa essa parte de montar a clínica? Vocês sempre trabalharam juntos ou não? No começo você trabalhava num consultório, o doutor no outro. Conta um pouco dessa parte. Só assim, para dar um gancho, né? Aí você fala assim, e para que serve esse título de especialista, né? Boa. Ele serve para alguma coisa? Pois é. Quando, né, independente da especialização, vai no pediatra, né? Que pediatra que você vai? Normalmente deve ter uma indicação de uma pessoa que já foi, que já deu certo. Mas é só acessar. Coloca lá, né? Título de especialista em pediatria. Se você vai ter uma relação dos médicos pediatras que são especialistas. Isso tem no CREMESP, tem essa base toda. Exatamente. Então, isso é uma forma de você orientar o paciente a saber se ele está indo num especialista ou não, né? E, além de tudo isso, alguns convênios, podemos citar a Unimed, ele é um convênio que exige que você tenha o título de especialista. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu não atendo Unimed. Mas por quê? Porque você não tem título? Porque você não tem 5 anos de formado? Porque você não pagou para o convênio para entrar? Então, a Unimed é um convênio que exige que tenha um título de especialista. Tá? Nem todos os convênios funcionam dessa maneira. Mas eu acho muito interessante, que às vezes fala assim, eu só atendo particular. Mas será que só atende particular porque é bambam? Porque não tem esse pré-requisito? Isso é muito importante também, entendeu? Entendi, não. Beleza, doutora, eu acho que é por aí. E voltando aqui, você me perguntou. Aí eu voltei, né, em 2003, comecei a trabalhar aqui em Rio Preto. O Rodrigo estava fazendo residência. E aí a gente ficou, acho que foi 2003, 2004 nós casamos, né? 2004 nós casamos. E aí ele começou a trabalhar com o chefe dele na cirurgia plástica, que é o Dr. Valdemar. Tá.
Ele ficou 1 ano lá. Mas eu também sentia que ele precisava ser ele, como é hoje, entendeu? Ter o nome dele, porque uma pessoa... Ele tem uma relação médico-paciente maravilhosa, uma pessoa extremamente querido. Ele tem uma essência, né? Quem conhece sabe como é que ele é como pessoa, como essência, como amigo, como marido, como pai. Então, assim, eu falava assim, não, eu acho que você tem que seguir com as suas próprias pernas, né? E eu estava no Vivendas, na ocasião, Sim. com a Valéria ali, Dória, com o Aldo. E aí foi quando eu montei a minha sala e a gente dividia salas, né? Então, eu trabalhava 3 vezes na semana, ele 2, na outra semana a gente invertia. Quando a gente começou a perceber que eu estava precisando de 2 salas e ele também, porque a gente não estava dando conta do recado, né? E ficamos lá por 11 anos, né? Legal, hein, doutora? Muito legal. Eu lembro, eu visitei vocês lá a primeira vez. Exato. Lá no Vivendas, depois que vocês fazem a mudança pro Navarro, né? O Navarro. Isso. Ficamos lá bastante tempo. O Navarro também foi um acontecimento, porque na época estava todo mundo comprando um monte de coisa, né? E aí o Rodrigo passou e falou: eu acho que eu vou investir ali. O que você acha? Eu falei: investe ali. Eu acabei investindo em outro apartamento aqui embaixo, que virou muito aqui na JK. E aí, na época, eu já estava 11 anos lá, né, com eles, trabalhando, tudo muito certo. Quando a moça me ligou e falou para mim: vai ser entregue esse prédio aqui, o Navarro. Aí, não tinha ninguém lá. Inclusive, nós fomos os pioneiros ali, né? Sim. Aí, eu falei para ele falou: vai lá dar uma olhadinha. Ainda coloquei um capacete para entrar lá na obra, né? Não tinha muito prédio comercial, estava começando os outros, Sim, né? na época não estava pronto ainda. Não estava pronto e nem tinha ainda os outros 2, né? Que seria o Georgina e o Iguatemi. Iguatemi. Estavam começando. Eu falei para ele, olha, mais uma vez aquela intuição. Eu acho que aqui vai virar. Meu pai falou: filha, será que o pessoal vai subir elevador, vai em prédio? Eu falei para ele: eu acho que é essa tendência, porque eu saí muito tarde da clínica e eu tinha muito medo. Então, eu saía da clínica, eu e a minha secretária, a Claudinha, ela está comigo há mais de 15 anos. Sim. Eu falava: Claudinha, a gente vai ficar falando no celular, se a gente desligar, pegaram nós 2. Eu tinha muito medo. Então, eu achava que, no caso, no prédio, eu ia ter mais segurança em relação a isso, porque eu trabalhava até muito tarde. E aí, a gente resolveu ir para lá. E deu muito certo, entendeu? Ficou linda a clínica, né? Ficou linda. Aí vocês formaram a I9, né? Formamos a I9. Que até então vocês tinham um consultório individual de cada um, né? Isso. Aí quando faz essa união, faz a clínica nova, que é a I9, né? E a I9, Renato, fui eu que dei esse nome, tá? Aí você Por fala quê, assim pra doutora? mim: por quê? Porque eu pensei, eu nem fiz nada, nenhuma foi coisa da minha cabeça. Porque eu pensei de I9, de inovar, de renovar. Tanto eu quanto o Rodrigo, a gente sempre faz isso. Ainda mais ele. E o nosso símbolo da nossa clínica é uma borboleta. Sim. Essa borboleta, ela tem um significado de transformação. E, além disso, ela tem um A. Ela tem um A de Ana Paula. Tá. Ela tem um R de Rodrigo. E ela tem um E de Eduardo e de Enzo. São os 2 filhos. Os 2 filhos. Então, na nossa clínica, além de... tem um significado familiar. Isso foi, assim, ao mesmo tempo, um amigo nosso, né, que também criou essa arte, mas foi pensar em tudo isso, em estar sempre a família em primeiro lugar. Não, e a clínica é muito linda, eu tive a oportunidade de estar lá com vocês, nós fizemos uma capa muito linda, né? Das capas mais lindas que nós fizemos aqui, né? Acho que foi lá em 2018, por ali, né? Antes da pandemia, muito legal, né, doutora? O tempo é bom, né? Hoje a gente vê muita evolução, né? E vocês, assim, cresceram demais, né? E a clínica fez toda a diferença, essa clínica nova, né? Um ambiente só de vocês, né? Ficou uma super clínica ali com 2 salas, entradas individuais ali, onde vocês entram, né, direto no consultório, muito bem montado, não tem aquela né? cara, né, Renata? Tipo assim, a clínica, eu até brinco, né? Tem uns dias de procedimento, as pacientes eu marco, tipo assim, 3h30, elas chegam às 2h. Aí depois elas vão embora às 7h da noite. Elas falam assim para mim: a próxima vez eu venho mais cedo. Porque não tem aquela cara de que você tá num hospital, numa clínica de doença, né? Porque também não é muito, assim, esse perfil. Mas é uma clínica, eu sinto, assim, muito acolhedora. Né? É um ambiente muito gostoso de você estar ali. Né? É uma coisa muito prazerosa, não só para nós, que a gente fica o tempo inteiro. Sim. Eu sinto isso com as secretárias, com a esteticista, ela fala para mim: eu gostaria de ficar o tempo inteiro aqui. Eu ouço isso muito de pacientes, entendeu? É um ambiente muito bom. É um ambiente muito bom. Eu acho que tem uma energia muito boa. Sim. Né? Você tem que trabalhar num ambiente com energia muito boa. Eu acho assim que... Eu conheço vocês, né? Então eu posso falar. Vocês formam uma dupla muito, muito forte, né?
porque são pessoas com, digamos assim, essências diferentes, mas que ao mesmo tempo, quando se unem, é um poder muito grande, né? Uma união muito forte, né? Isso. Você, com toda a sua determinação, a questão de você, né? A organização, de buscar, né? O melhor é o Dr. Rodrigo com aquele coração dele, um médico também muito capacitado, né? Mas é como você disse, né? Ele tem uma essência maravilhosa. Vocês conseguiram unir isso, né? Isso. E isso é para poucos, né? É uma coisa... Quem está lá dentro sente o ambiente diferente, realmente, né? Eu acho assim, Renato, isso é uma bênção, sabe? Eu sou muito intensa no tudo que eu faço. E, ao mesmo tempo, eu sofro muito. Minha mãe fala isso pra mim. Filha, você ama demais, você gosta demais. Eu sou assim. Eu posso estar num ambiente, assim, maravilhoso, que nem o ano passado, nós passamos o Réveillon em Dubai. Sim. Esse ano, a gente vai passar no Nordeste. Eu vou te falar uma coisa. Pra mim, o significado, a energia é a mesma. Apesar de estar naquele lugar indescritível de tanta beleza, de tanto glamour, de tanta riqueza. Só que, ao mesmo tempo que nós vamos, né, passar no Rio Grande do Norte, eu posso te falar, eu tenho certeza que eu vou estar tão feliz quanto. Porque a felicidade, ela mora dentro de você. Então, muitas vezes, a gente vê isso no consultório, a pessoa termina com o marido, ou ela se separa, aí ela quer fazer um monte de procedimento, ela quer ir para academia, agora eu vou ser diferente. Eu sempre penso assim, eu já passei por alguns momentos difíceis na minha vida, e eu penso assim, hoje eu até falei isso com uma amiga, as coisas quando ela vem, alguma doença, alguma coisa para você tem que levar isso para um lado bom. Isso tem que ser um aprendizado para você, né? Quando você cai, você tem que levantar mais forte. Porque você não caiu à toa. Você tem que ter um ensinamento para isso. Então, eu penso assim, eu não vou fazer academia, eu não vou fazer um procedimento quando eu não estiver com meu marido. Eu tenho que fazer para o meu marido, entendeu? E, voltando ao que eu estava te falando, em relação, assim, de ser muito intensa, esse ano, né, no meu aniversário e também aniversário de casamento, nós fizemos 19 anos de casamento, me tocou meu coração que eu precisava sair com ele. E eu nunca tive essa oportunidade. Só vocês dois? Só nós dois. Eu sempre fiquei muito preocupada com o Eduardo, muito preocupada com o Enzo, muito preocupada com tudo, sofrendo demais, mas sabendo da necessidade de estar só nós dois. Porque eu falei, quanto tempo faz que eu não fico só com ele? E aí nós fomos, ele me deu uma viagem para Paris, e eu falei para ele assim, olha, ou a gente vai se amar demais, ou a gente vai se odiar. Fazia quantos anos que vocês não ficavam só os dois juntos, sabe? Né? Eu tava com muito medo pra te falar. Quanto tempo? Uma semana, doutor? Tipo assim, que a gente não ficava só eu e ele, a única vez que nós ficamos foi na nossa lua de mel. Depois da lua de mel, em um ano, né? Nasceu... Eu casei, quando eu fiz 1 ano de casada, eu já fiquei grávida do Dudu. E quando eu fiquei grávida do Dudu, eu falei pra minha mãe, nossa, mãe, eu tô grávida. Ela falou, filha, mas com a sua idade eu já tinha as 3 filhas, né? Porque parece que filho nunca cabe dentro da vida da gente, né? Porque você quer fazer um monte de coisa e depois você vai vendo que cabe. Até eles entrarem. Que dá jeito, né? E aí, quando eu fui fazer essa viagem, eu juro pra você que eu tava muito apreensiva, né? Falei, será que eu vou ter assunto com ele? Será que vai ser legal dormir com ele de novo? Só nós dois, né? Porque quando a gente viaja, vai todo mundo no meu quarto. Então, eu adoro família, isso. Né? Família. Então, eu sempre gosto, né? Agora eles estão crescendo, mas o que eu mais gosto é de ficar no mesmo quarto, de comer junto, de andar. Eu gosto muito disso, né? E aí, eu peguei e fui com ele. E aí, Renato, foi uma coisa assim... Eu falei, meu Deus, como o tempo passa. Porque parecia que eu estava em lua de mel. Que top. Foi leve, sabe? Foi muito leve. Então, foi muito gostoso, assim. E ele é mais calmo, né? Eu sou mais agitada, mas ele entrava na minha. Ele me respeitava. Eu entrava naquelas lojas de maquiagem, né? Naquelas Sephora. Tinha 5 andares. Aí o cara falava assim pra mim, né? Se ele podia me maquiar. Eu falei, fique à vontade. Aí ele falava pra mim, mas e seu marido? Eu falei, tudo bem. Deixa ele aí que vai dar tudo feliz. certo, sabe? Liga o Wi-Fi, pau. Exatamente. E isso eu acho muito legal. Às vezes eu falo assim para o Rodrigo, nossa, a gente faz tanto tempo que a gente está junto e é tão bom, mas eu acho que passou rápido porque é leve. O nosso relacionamento, a gente não briga, a gente conversa. Eu falo assim, outro dia uma psicanalista falou para mim, você sempre tá com a razão? Eu falei para ela, sim, mas me aponte onde eu errei. Eu gosto de saber onde eu erro. Porque se eu vou falar alguma coisa, sempre eu converso. Falo, eu não gostei de tal coisa por causa disso, disso, disso. Eu tenho argumentos para isso,
sabe? E eu acho que foi assim, eu acho que é um relacionamento leve, eu acho que é um relacionamento principalmente de respeito e de admiração. Sabe? Diz que o amor acaba. O meu não acabou, não. Eu, cada dia, vejo isso, você também com a Kelly, né? Parceria, né? Essa parceria que vocês dois têm. Eu tenho muito isso, sabe? Eu penso assim, meus filhos, que essa viagem foi muito importante, porque eu sei que eles vão... O Dudu já está namorando, já faz 2 anos, o Enzo tem 12 anos. Então, eu penso assim, eu quero envelhecer ao lado do Rodrigo, né? Se Deus me permitir, Sim. eu quero que ele cuide de mim e eu também quero cuidar dele, né? Então, eu quero, assim, estar sempre próxima de uma pessoa que me admira, que me respeita. Eu sinto muito isso. Ele te fala pouco. Ele é uma pessoa que conversa pouco. Eu até brinco com ele. Às vezes eu falo, vamos fazer tal coisa? Eu respondo para ele, vamos sim, né? Porque eu pergunto e Já respondo. responde. Mas eu conheço ele pelo olhar, pelo que ele está pensando, sabe? E isso é muito bom, é muito gratificante. E outra coisa, né? Ele te coloca pra cima, né? Sempre. Sempre vi isso, sempre te apoiando, sempre tá ali. E isso é uma coisa importante, né? Nessa parceria, né? De um tá apoiando o outro ali, né? Às vezes aqui, eu às vezes também tô aqui, às vezes até falo pra Kelly, às vezes ela fala, é esse o caminho, mas eu preciso escutar dela, né? Porque reforça, né? Mais segurança. Né? Vamos, né? E às vezes, na hora que vai o vamos, aí explode, né? Porque daí juntou... você já estava com aquela intenção e a pessoa te apoiou. Te apoiou, né? Né? Isso é importante, que nem agora ele foi para esse congresso, né? Que ele vai bastante. Aí eu falo sempre para ele, vai tranquilo. Vai tranquilo que eu dou conta de tudo aqui. E eu dou conta. Eu dou conta do consultório, dou conta de casa, dou conta até da cachorra que é dele, né? Que acabou me adotando. E eu falo, vai tranquilo, porque eu acho mais importante para ele, que nem hoje ele saiu 5h30, vai voltar 9 horas da noite. Eu acho que o mais importante para ele estar fazendo a cirurgia, né? Logicamente, primeiramente, a Deus, para que ocorra tudo bem. Mas, assim, é que ele esteja tranquilo, que ele esteja calmo, que ele esteja bem, né? Porque você imagina uma pessoa da responsabilidade dele sair de casa brigado, de mal com a vida, amargurado, né? Então, a pessoa não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, a pessoa ela tem que estar num estágio pleno, né? Sim. Que é isso que eu sempre procuro fazer. Que nem ele foi quarta-feira. Eu falei para ele, pode ficar quarta, quinta, sexta. Ele pagou um monte de cursos extras. Falei, pode fazer cursos extras. E lá foi jantar com os amigos, rever pessoas, tudo de boa. Né? Muito bom, porque eu acho que isso é bom. Isso faz parte, entendeu? Ele ficou um tempo fora aí também, que ele foi para Belo Horizonte, ficou uns 10 dias lá. Falei para ele, olha que chega, tá tudo bem. Então, esse conforto que eu acho que é muito importante, entendeu? Sim. Porque para mim foi mais difícil. Tipo assim, quando eu ia para um congresso, minha mãe sempre falava, filha, eu ia chorando, sabe? Chegava dentro do avião, uma vez, eu nunca esqueço. Eu entrei, minha mãe falava, filha, filho cresce, você não pode parar na sua trajetória. Exatamente. E eu falava assim, não, eu vou. Aí eu entrava dentro do avião assim, chorando, né? A pessoa olhava do meu lado e falava assim, aconteceu alguma coisa? Você tá bem? Morreu alguém? Preocupado, né? Aí eu falava assim, não, é que são meus filhos, mas a hora que eu descer eu melhoro. Você entendeu? Isso aconteceu várias vezes. E eu fui trabalhando isso na minha cabeça e eu consegui superar tudo isso. Doutora, que legal, né? Bom, é muito... Eu fico gratificado, eu me sinto muito grato, né? De poder contar as histórias, né? E estar aqui hoje podendo falar da tua história, né? É muito bacana. É um motivo, assim, de alegria para mim, sabe? E quem vem aqui, geralmente eu faço duas perguntas. Muito no sentido de reflexão. Você disse que você já está 25 anos de formada, né? Voltando lá atrás, quando você sai da faculdade, que reflexão você faria essa Ana Paula de hoje e falaria o que para aquela Ana Paula de 25 anos atrás? Por exemplo, teve uma doutora que eu achei muito legal, ela falou assim, nossa, eu seria menos ansiosa porque deu tudo certo. Então, tudo que eu fiz foi bom, mas eu em algum momento fui muito ansiosa. Agora mesmo, saiu um outro médico que achei muito legal. Ele tem mestrado, doutorado. Ele falou, eu estudei pouco. Eu falei, pô, doutor, se você com mestrado, doutorado, é professor da FAMERP até hoje, estudou pouco, né? O que essa moçada, né, vai pensar, né? O que você diria, o que você falaria hoje, 25 anos, voltando no túnel do tempo, lá, né? Aquela menina que saiu da... Menina, né? Porque era muito jovem, né? Saiu da faculdade, cheia de sonhos, né? E hoje você vê tudo o que aconteceu. Qual seria essa reflexão de hoje? Eu acho que, tipo assim, você realmente, assim, não se desesperar. As coisas acontecem na hora que tem que acontecer.
E, tipo assim, eu acho que Deus traça tudo certinho, né? Eu acho que, por exemplo, eu tinha oportunidade de continuar lá em Prudente, eu não quis ficar. Eu tive a oportunidade de vir para um lugar que eu queria, que era Rio Preto, eu consegui. Depois eu toquei meu coração que eu não deveria ficar aqui, que eu deveria seguir, que eu fui para o Rio. E depois eu toquei porque eu teria que voltar. Então, eu acho assim que tudo ali vai dando certo, né? Então, eu acho que a gente tem que ser assim paciente, dar o tempo ao tempo, não desistir, não se acomodar. Eu acho que a palavra também bem importante assim, é você não achar que as coisas também vão vir de graça, né? Você tem que correr atrás dos seus sonhos, você tem que se batalhar. Mas eu acho que eu fiz tudo certo, sabe? Porque mesmo essa ansiedade, ainda mais hoje em dia, eu acho que faz parte, né? Essa ansiedade, a gente está vivendo Você não acomoda, né, doutora? Não, mas a gente está vivendo um mundo muito louco, né? Sim. Eu me acho, assim, nova e eu acho que as coisas mudaram muito rapidamente. Tudo mudou. As pessoas mudaram, a natureza mudou. As pessoas estão muito diferentes do que era há 10 anos atrás. Sim. Você entendeu? Tá tudo muito, muito louco, né? Eu acho que essa parte dessa internet, ao mesmo tempo que ela ajudou demais, eu acho que ela acaba frustrando muitas pessoas, sabe? Concordo. Eu, por exemplo, eu não vejo rede social de ninguém. Eu tenho, assim, não quero saber também. Porque eu acho que eu vivo muito bem no meu mundo, sabe? O que as pessoas ganham, o que as pessoas não ganham, o que elas têm, o que elas não têm, isso não me interessa. Eu sigo sempre o meu caminho. Eu tive alguns privilégios, né? Eu fui para Barcelona com um laboratório aí, né? Da Mantecorp. Semana passada eu estive em São Paulo, no evento da Eucerin. Fui convidada no outro, da La Roche. Então, tipo assim, às vezes tem que selecionar uma médica ou eu tenho que ser convidado para um evento. Eu sempre sou convidada. Teve uma outra menina que ela me deu um presente. Eu falei para ela, olha, eu não vou poder ir nesse evento. Aí ela pegou simplesmente, a Lauriane, ela foi no meu consultório, eu não fui naquele evento, foi dia 30 de agosto, porque era aniversário do meu marido e do meu filho. Quando eu cheguei no consultório, eu falei, ela não fez isso. Aquele presente que eu não fui no evento dela, ela deixou no meu consultório. Então, eu sou uma pessoa muito grata, sabe? Sou muito grata, porque, tipo assim, onde eu vou, nesses lugares que eu fui, né? Até fora daqui do país, e eu consigo fazer boas amizades, eu consigo aprender com as pessoas, sabe? Em todos os sentidos, assim. Eu sempre aprendo. Às vezes a pessoa está me contando uma história, eu penso assim, nossa, então eu tenho que fazer diferente dessa pessoa, sabe? Eu não preciso estar errando para aprender. Eu vejo que você fez uma coisa errada, eu sempre, assim, aprendo com isso, sabe? Então, eu sou muito grata, assim. Eu falo assim, eu acho que eu tenho mais do que eu mereço. Sempre quando alguém pergunta uma palavra para mim, eu falo assim, olha, é gratidão. A gratidão pela minha família, gratidão pelos meus amigos, gratidão pelos meus filhos. Eu tenho 2 meninos. E é assim, é um amor incondicional, né? E o meu pequeno, esses dias, falou assim para mim. Eu nem posso falar que quando eu falo de filho, eu choro. Ele falou assim para mim, mãe, se eu tivesse que escolher uma mãe para mim, eu escolheria exatamente você. Eu estava esses dias no shopping com ele, ele falou, eu nem sei se eu tenho merecimento tanto assim de ter você. Isso, para mim, é muito gratificante, sabe? E o meu filho mais velho, o Dudu... Por isso que vale a pena, né? Por isso que vale a pena, sabe? Então, e assim, trabalho, mas eu, com algumas coisas que aconteceram assim na minha vida, eu dou outros valores também. Por exemplo, né, que eu te falei da viagem, por exemplo, de um momento que às vezes eu gosto de levar meus filhos na escola, eu gosto de buscar, poderia pagar um motorista, eu pago ele na hora do inglês, que é 4 horas da tarde. Mas eu tenho prazer de levar os meus filhos, eu tenho prazer de levar no dentista, prazer de levar no oftalmo. Eu quero acompanhar. Eles acordam cedinho, são super responsáveis, mas eu quero sair da minha cama, eu quero dar um beijo para eles, eu quero falar vai com Deus, eu quero falar te amo, sabe? E eu vejo assim que eu tô no caminho certo. Porque quando eu chego na escola, as pessoas falam assim para mim, a mãe que não precisava estar aqui. Entendeu? Eu ouço muito isso. Então, isso eu falo assim para mim, nossa, eu acho que eu tô fazendo a coisa certa, sabe? Top. Muito top, né? Muito bom, demais. E aí, agora, a segunda pergunta que eu faço é assim, pensa que isso aqui... primeiro, antes de eu te fazer essa pergunta, eu queria dizer para você que você repensasse essa questão de Instagram, porque você tem muito conteúdo, muita verdade. E
tá faltando muito isso no Instagram, porque muitas vezes hoje a gente vê no Instagram um mundo só de fantasia. Sim. Né? E às vezes as pessoas não falam a verdade, né? E eu não expresso a verdade, alguém que é verdade, né? Nunca ninguém coloca no Instagram um momento que você tá triste. Ele só parece que tá todo mundo rico, bem. E né, às vezes nem tá, né? Aí não... que eu tô te falando da frustração, né? Exatamente. Então, quer dizer, você como uma pessoa muito verdadeira, seria muito importante que você estivesse para você mostrar essa verdade para as pessoas aprenderem. Acho que era importante. Então, só fazer esse adendo aqui para você repensar isso. E a segunda pergunta não é uma pergunta, né? Se você pensa que esse vídeo ele vai ficar no YouTube para sempre. E daqui 10 anos, 5 anos, o tempo que for, o Eduardo ou o Enzo vão assistir esse vídeo, né? E eu tenho uma coisa, eu depois que eu passei por aquela questão do Covid, que eu quase morri, minha vida mudou muito também. E eu tenho uma convicção muito grande, que as coisas não acontecem por acaso. Então, quando eles abrirem esse vídeo, que eles forem ver, isso vai fazer a diferença na vida deles, em algum momento. Um dia, talvez, você até me ligar daqui, sei lá, quanto tempo, falar, Renato, lembra que nós falamos que lá, serviu para o meu filho, ele já estava casado, sei lá o que for a situação. Deixa uma mensagem para eles do que significa para você, assim, do que você quer, o dia que eles vão abrir, um dia que está difícil, entendeu? Às vezes a gente passa por situações difíceis, né? Tem uma passagem na minha vida que eu lembro assim, que meu sogro falou assim para mim, esquece esse dia. Já foi, amanhã é outro dia. Exatamente. Então, quer dizer, uma coisa que fez sentido para mim. E eu não tenho muito contato com meu sogro, ele é uma pessoa muito boa também, mas ele me ligou naquele dia que eu precisava, entendeu? Então, assim, isso que você vai deixar para os meninos aqui agora, que hoje são meninos, amanhã são homens, né? Na hora que eles assistirem, vão fazer a diferença. O que você quer deixar? Qual a mensagem que você quer falar para eles? A mensagem é assim, não desistir, né? O Dudu quer ser médico, acredito que vai ser um excelente médico. E o Enzo quer ser piloto de avião. Acredite. Nessa viagem que eu fiz agora recentemente, né? Ele não estava comigo, né? Porque eu fui a convite de um laboratório lá em São Paulo. Fui sozinha. E ele falou... Aí eu peguei e falei assim... Toda vez que a gente viaja, independente da viagem, ele quer ir na cabine do piloto, né? Sim. Aí, dessa vez, eu entrei, né? E perguntei pra moça se eu poderia falar com o piloto. E ele fez até um vídeo pro Enzo, né? Falando pro Enzo, eu tô te esperando aqui, né? Comandante e tal, tudo, né? Aí, eu falei até pra ele. Ele falou, fala pro seu filho nunca desistir do sonho. Porque foi na idade dele que eu comecei. Que legal. Muito legal. Então, assim, eu acho que as pessoas não devem desistir de nada. Você tem que persistir naquilo que você quer. Mas as coisas não acontecem do nada, sem você se esforçar, sem você estudar, sem você se dedicar, entendeu? Por exemplo, quando eu vou para o meu consultório, eu não sei quantos pacientes eu vou atender. Eu sempre falo isso. Eles falam, mãe, que horas você volta? Eu falo, nem imagino, porque eu tenho horário para entrar, mas eu não tenho horário para sair. Mas eu estou ali pronta. Entendeu? Eu estou fazendo o meu papel de estar naquele lugar, naquele momento, recebendo dos meus pacientes. Então, eu acho que todo mundo tem que ter um sonho, só que você tem que correr atrás dele, você tem que estudar, você tem que se inovar, daí o nome 9, né? E você tem que sempre persistir. Eu acho que a persistência é tudo. Entendeu, Renato? Eu acho assim que quando você faz as coisas de uma maneira correta, não tem por que dar errado. Uma pessoa que estuda, uma pessoa que é do bem, uma pessoa que sempre está querendo ajudar as pessoas. Eu sempre faço isso. Às vezes, assim, eu ganho desde um pão que uma paciente fez até um anel de uma pessoa de ouro. Mas, para mim, tem a mesma importância. Eu tenho pacientes, assim, tão bonitinha. Teve uma paciente, isso eu preciso te contar. Por favor, doutor. É um casalzinho lindo. Eles têm mais de 80 anos. E outro dia ela chegou, ela sempre me dá presente no final do ano. Ela já me deu vários, já me deu santinhos, já me deu um presépio e a dona Amália. E aí ela sempre vai com o marido dela, um fofo, o seu João. Ela chegou com, sabe esses negócios de comer? Como chama? Coloca lá para você fazer a refeição. Esqueci o nome, me deu um branco. Aqui por baixo? Aqui. É aquele suplá. Suplá. Tá. Ela sabia que a gente ia em 4 em casa, ela fez 4 suplás. Só que ela fez à mão. Ela fez a crochê.
Aí eu falei para ela, nossa, dona Amália, muito obrigada pelo seu presente. Eu adorei que a senhora fez isso para mim. Ela falou assim para mim, doutora, o maior significado disso é porque tinha 1000 pontos nesse plá. Cada pontinho que eu fiz um pedido para a senhora. Nossa. Eu fiz um pedido para que Deus te proteja sempre. Então, aí existe para a senhora saúde, proteção, amizade. Ela falou isso, Renato, que eu nunca vou esquecer. E quantos pontos tinha naquilo lá? Muitos, incontáveis. Tinha muito ponto e ela fez 4. Ela fez, sabe, uma pessoa já de 80 anos, aquela coisa que fazia cavó, minha mãe fazia crochê. E eu achei muito bonitinho o que ela falou, sabe? Da intenção que ela colocou em cada ponto. E eu sou uma pessoa muito sensitiva também. Eu ganhei um ano retrasado aí de uma amiga. Ela falou assim para mim, eu vou te dar um mimo para você dar para os seus pacientes. Inclusive, está no meu consultório. Aí ela fez uma coisa muito bonita e ela colocou assim, amizade, carinho, fé, mãe, tá. Ela colocou. Aí ela falou assim para mim, como é que você vai dar isso para os pacientes? Eu falei assim para ela, eu vou ver o que vai me tocar. Você acredita que eu pegava aquele de colocar no Natal, tipo uma bola, né? Eu colocava e dava paz. A pessoa falava assim para mim, nossa, doutora. Tava precisando. Aí eu colocava outra assim, amizade. Meu Deus, você acredita que eu consegui, digamos, adivinhar o que a pessoa estava precisando? Sabe? Tipo assim, carinho, amor, respeito, paz, amizade, tudo que você possa imaginar. Essa sensibilidade, mais que adivinhar, né? É sentir mesmo. É sentir. Exatamente, sentir. Eu acho que é sentir, legal, sabe? Hein? A minha secretária até foi, né, carinho. Ela, porque amizade a gente já tem muito, mas assim, é muito legal isso, sabe? Eu acho que essa troca é muito legal. Doutora, eu estou muito feliz que você tenha vindo aqui, da gente poder contar essa tua história. Eu acho que poucas vezes isso aconteceu, né, na sua vida, né? Acho que você nunca teve a oportunidade, né, de você poder gravar isso, né? Isso. E eu fiquei muito feliz de poder fazer parte disso, sabe? Vocês são muito especiais para nós, vocês sabem disso, né? E queria agradecer demais você ter vindo aqui, de eu poder fazer parte disso de alguma forma, de poder contar um pouco de tudo isso, né? E fazer parte. Obrigado mesmo que você está aqui dentro desse canal. Gente, muito legal, porque aí você vê que um especialista não é só a questão técnica, né? Da prova, do título, né? Eu tenho um outro amigo que ele fala assim, que médico precisa gostar de gente. Tem que ser ser humano, né? Tem que ser ser humano, né? Para se colocar uma coisa que você falou que me tocou demais, se colocar do lado. Do outro lado, né? Exatamente. E ver várias questões, ver como é que aquela pessoa está, ver também a condição financeira dela, o que pode, o que não pode, o emocional, como essa pessoa está. Com certeza. Né? Muito legal, doutora. Obrigado, viu? Eu que agradeço, viu, Renato? Você é uma pessoa incrível, que eu admiro demais, viu? Obrigado, gostei doutora. muito de ter vindo, tá bom? Muito bom, valeu a pena, né? E a próxima vez que você me convidar, eu venho de novo. Valeu a pena. Agora, da próxima vez, nós vamos falar de procedimentos. Nós acabamos hoje, o objetivo era muito mais contar a história da carreira da doutora, né? Essa que foi uma história muito linda. Mas aí ela está devendo aqui uma visita para a gente falar do que você faz lá no consultório. Sim. Eu sei que você é muito respeitada, que os pacientes adoram, você está sempre na busca do que há de mais moderno, então nós precisamos falar disso em outro momento. Isso. Legal? Legal. Te agradeço. Pessoal, obrigado. Você pode compartilhar esse vídeo, você pode curtir, se inscreve nesse canal, que é um canal novo, né? Então, se você achou legal, então compartilha esse vídeo. Nos ajude a chegar aí mais longe e que outras pessoas possam conhecer o trabalho da doutora Ana Paula Antoniassi, ela que é especialista em dermatologia, ou seja, ela é dermatologista, né, reconhecida pelo CRM e também pelo CFM. Legal? Obrigado, valeu, até a próxima. Obrigado. Obrigada. Muito bom.